Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Ontem, o promotor Cássio Roberto Concerino, foi condenado pela justiça a pagar uma indenização ao presidente Lula de 60 mil reais. Este homem aí, este Concerino, esse promotor, ele foi aquele cara que falou que o Lula era o encantador de burros. E com certeza, se a gente for notar nesse promotor que foi condenado pela justiça, ele dizia que o Lula era encantador de burros. Tenho certeza que ele votou no Bolsonaro. Como alguém em sã consciência pode chamar alguém de burro se vota em Bolsonaro, que é o próprio burro? Alguém que encante alguém, beleza. Mas alguém que é encantado por burro, aí não dá. O Lula, ao menos, é um chefe político, foi um dos presidentes melhores que esse país teve, um estadista, um homem que tem uma biografia grandiosa, um retirante, um nordestino, que venceu na vida, não é? Através de toda a popularidade que ele tem, através de sua estima, de sua governabilidade. Lula conseguiu exatamente chegar ao ápice. Coisa que os promotores, essas pessoas ligadas a essa elite suja brasileira, e quando eu digo elite suja é porque existe uma classe de pessoas que tem dinheiro que não se suja com essas coisas. Um promotor chamar encantador de burros, ou seja, ser encantado por Lula é uma honra. Agora, ser encantado por Bolsonaro é um desprezo, sabe, uma vergonha, porque alguém ser encantado por um burro é diferente de alguém ser encantado por um presidente estadista que não Bolsonaro, com honoris causa em todos os países, reconhecido em todos os países. Agora, meu amigo, a justiça brasileira há muito tempo está desse jeito. Ou seja, é promotor que vai acusar o réu, já falando, sabe, em redes sociais, propagando essas coisas. É juiz que vai julgar o caso de alguém, dizendo que esse alguém já não presta, falando contra essa pessoa que vai julgar. Sabe, é tanta patifaria, é tanta loucura dentro desse país que as pessoas vão aceitando. Como é que um juiz vai julgar alguém se o juiz já está julgando antes mesmo de pegar o caso? Como é que você vai acreditar num juiz que já está dizendo todas as coisas contra aquele que ele vai julgar? É óbvio que ele vai condenar. Um juiz que não vai com a sua cara, que não gosta de você, que posta nas redes sociais, que não te suporta e que é contra tudo aquilo que você faz, você vai acreditar num juiz desse? Juízes brasileiros ou de qualquer parte do mundo precisam ser imparciais, não pender para um lado e não ser emocional. Aqui no Brasil não. Você vê, por exemplo, juízes que gostam desse e não gostam daquele. Juízes que defendem A, mas não defendem B. Juízes que são partidários. Então, pelo amor de Deus, o Brasil está andando de mal a pior. E a justiça, essa justiça aí, que prende, sabe, que difama os outros, é a mesma justiça que manda prender. Ou seja, os mesmos caras que estão difamando as pessoas antes de elas serem condenadas, são os mesmos que vão mandar prender elas. Isso é um absurdo. Por exemplo, o Sérgio Moro, cara. O Sérgio Moro foi um desses juízes que já antecipava, já falava contra, já mostrava sua amizade com certas pessoas, não é? Com Aécio Neves, com a turma do PSDB, andava com Dória para cima e para baixo. Gente, pelo amor de Deus, vocês acham que isso é normal? Você andar com políticos, tudo bem, mas andar com aqueles que têm interesse no caso, pelo amor de Deus. E ficar falando mal, a juíza Gabriela Hard, né? Ela deu uma de advogada do Moro, cara. Ela dá uma de promotora na hora que fala com Lula. Isso é desrespeitoso, isso é vergonhoso. Gilmar Mendes, na cara dura, liga pro Aécio, é amigo do Aécio, sabe? Protegeu o Aécio, tirou o Aécio de tudo. Que isso, gente? Ou seja, não são juízes, são amigos, amicíssimos. Cada um procurando o seu lado, cada um defendendo aquilo que acha por bem defender. É sacanagem.
Como é que a gente pode manter o Estado de Direito jurídico se nós temos juízes, não é? Torcedores de fulano de tal, ou que odeiam fulano de tal? Se é do Bolsonaro eu não vou investigar porque é meu amigo, se é do Lula vamos atacar porque nós somos inimigos dele, não queremos no poder? Que é isso? A que ponto nós chegamos no Brasil? Uma justiça dessa, sabe? Parece time de futebol. As pessoas no Brasil estão vivendo um período assim de doidice tão grande que ovacionam, que aplaudem esse tipo de coisa, como se isso fosse normal. É normal quando é com os outros. Quando começar contigo, com os pobrezinhos, com você que está me ouvindo aí você vai sentir na pele como é difícil você encarar o judiciário que te odeia, um juiz que não gosta de ti. Um juiz que não gosta de você, ele não vai olhar nem a tua sentença, nem o teu caso, nem investigar nada, não vai ler nada da tua defesa. Ele vai apenas fazer o seguinte: não, o cara está condenado e acabou-se. É um fato da Gabriela Hard. Nem sequer leu a defesa. E aqueles juízes lá do TRF4, foi uma vergonha aquilo. Eles já vieram tudo prontinho, sabe? Aí o advogado vai falar blá, blá, blá. Pra que falar se a decisão dele já está tomada? Para que se defender se eles já decidiram? Gente, é um absurdo. Como é que alguém já vai com a sentença pronta antes mesmo de ouvir alguém? Antes de ouvir a defesa, antes de ouvir a acusação, antes de verificar, sabe, as provas, verificar se tem ou não tem, não. Já vai lá com a cabeça feita, eu não gosto do cara, não interessa o que vão falar, não interessa se vão defender, não interessa as provas que vão me mostrar, eu já tenho minha convicção, vou condenar ele e acabou-se. É isso que acontece no Brasil. Tá aí, cheio de promotor, aquele Deltan Dallagnol, por exemplo. Pô, aquilo é uma vergonha. É uma vergonha. Pega o PowerPoint, faz aquela pirotecnia, faz aquele showzaço, convida a televisão para mostrar PowerPoint. Aí coloca lá o PowerPointzinho ligando, não tem nada a ver. É uma coisa assim tão básica, tão de ensino fundamental. Pelo amor de Deus. E olha, fez aquela coisa toda. Pra vocês terem uma ideia. Eles passaram algum tempo, investigaram o Lula e descobriram que o Lula era chefe de um esquema grandioso. Chefe do esquema grandioso que recebe um apartamento furreca e uma reforma numa cozinha? Que chefe é esse, cara? Que chefe de organização criminosa é essa que desvia 18 bilhões e sobra para o Lula um apartamento furreca que, aliás, nem ele nunca usufruiu do apartamento e a reforma de uma cozinha? Ah, pelo amor de Deus! Nem vocês, procuradores da Lava Jato, né, se contentaram com pouco, queriam era 2 bilhões e meio da Petrobras. Aí vem acusar o Lula, pelo amor de Deus. Se você ainda está acreditando que essa prisão do Lula foi por causa da corrupção, você está muito enganado, meu amigo. Cai na real. Como é que um juiz vai colocar o cara na cadeia para não enfrentar as eleições e depois aceita ser ministro do cara que foi eleito porque o outro que ele condenou não pôde concorrer? Quer dizer, tá tão óbvio, tá tão na cara. Será que você vai morrer, vai ir pra cova com esse mesmo pensamento doido, tacanho, de acreditar que, olha, eles estão contra a corrupção? Para, que tá ficando ridículo, tá ficando feio. Esses caras aí têm partido, pô. Tem partido, eles têm partido, têm amigos, têm os escolhidos, têm a grana, é muita influência por trás. Pra que o Moro aceitou? Para que eles aceitaram essa grana toda? É porque são anticorrupção, não queremos nada? Ah, pelo amor de Deus! Esse povo do judiciário precisa voltar à faculdade, precisa entender que democracia, justiça, ela tem que ser cega. Ela não tem que ser justiça só para os meus inimigos. Ela não tem que ser justiça para aqueles que eu não gosto. Ela não tem que ser apenas dura para aqueles que eu não votei. Elas precisam ser dura não pela cara das pessoas, mas pelo que as pessoas fizeram. Isso é justiça de verdade. E não essa palhaçada que está se aprontando aí. Aí passaram 40 anos, olha sabe que eficiência essas investigações? Que eficientes são esses procuradores? 40 anos eles deixaram o Temer roubar. Depois de 40 anos,
eles foram descobrir o que era óbvio para todo mundo que acusava o Temer de golpista. Ou seja, para mim ele era golpista e para milhões de brasileiros foi golpista. Um golpista que estava no esquema total, no esquema ali com empresários, com políticos. Quem não via isso estava na cara. Ou seja, agora vocês deixaram o cara governar, deixaram o cara tomar conta do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, de tudo. E agora de uma hora para outra vocês prendem ele? Ou seja, depois que ele já fez o trabalho sujo, depois que ele derrubou a Dilma, depois que ele iniciou a tal da reforma da Previdência, depois que ele passou 2 anos sendo presidente do Brasil, vocês sabendo que ele, desde 1979, que roubava o país? Ah, pelo amor de Deus, quem tem que ser preso são vocês por ineficiência e condescendência. Pelo amor de Deus. Como é que vocês ainda têm coragem de dizer ele que fazia corrupção 40? Eu tinha vergonha de falar isso. Eu teria vergonha, como delegado de polícia, como investigador, dizer que o cara tá aí. Todo mundo está dizendo a mesma coisa, inclusive a procuradora-geral já tinha acusado ele em alguns momentos lá na Câmara e ele se livrou. Agora vocês se lembraram. Aí tem bobo aí, tem bolsominion que vai dizer o seguinte: não, mas ele não foi preso porque ele tinha foro privilegiado. Era mesmo, é? Mas é há 40 anos. Quer dizer, sempre ele teve foro privilegiado? Sempre ele teve foro privilegiado. Então, por causa disso, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não recebeu denúncia nenhuma. Por que vocês não falaram que ele era chefe há 40, roubando 40 anos para o Supremo Tribunal Federal? Por que não chegou ao Supremo Tribunal Federal todas essas investigações quando ele era presidente? Por que vocês não fizeram isso contra ele quando ele estava querendo puxar o tapete da Dilma? Quando estava querendo aprontar o golpe? Quando estava junto com o Eduardo Cunha naquela sacanagem toda comprando votos ali, hein? Por que vocês não fizeram isso? Porque vocês queriam tirar a Dilma e o PT. Para vocês, era mais importante ter um ladrão que vocês sabiam que era ladrão, colocar lá dentro, mas que tirasse a Dilma, que é uma pessoa honesta, que vocês já tentaram o tempo todo imputar nela alguma coisa e não encontraram. E se fizerem essa sacanagem contra a Dilma, vocês sabem que a credibilidade de vocês vai por águas abaixo ainda. Porque vocês tentam encontrar qualquer coisa. Ai, fugiu de vizinho, ela fofocou pra alguém. Meu Deus do céu, o que ela fez? Ela não pagou o cartão de crédito dela. Quanto ela tá devendo? Pelo amor de Deus, respeitem a nossa democracia. Vocês estão sujando o judiciário do país, que já está na lama há muito tempo, e vocês estão abrindo uma cova para colocar a nossa justiça. Bons advogados desse país, juízes honestos desse país, procuradores honestos desse país, pelo amor de Deus, brequem, parem esses promotores e essa turma da banda podre do judiciário. Porque assim como tem essa banda podre do judiciário, tem as pessoas honestas, inteligentes e que trabalham por um país melhor. Eu acredito nisso. Por favor, vocês que são essa ala, que não interessa o partido que vocês têm que olhar para a justiça, para a lei, esquecer que é Lula, esquecer que é Bolsonaro e olhar o seguinte: são criminosos ou não? São gente do bem ou não? Não interessa ser meu amigo, fez uma coisa errada, então a justiça tem que ser. É por isso que o símbolo da justiça é aquela mulher lá tapar o olho. Ou seja, fez o que fez, é meu amigo ou não? Então vai ser condenado. Meu pai sempre dizia que, uma frase que ele dizia assim: a justiça depende do humor e da amizade que cada juiz tem. E é verdade. Infelizmente no nosso país está assim. Rui Barbosa que o diga, ficaria absurdo com tanta loucura nesse país, com tanto juiz dando opinião política, com tanto juiz vendendo sentenças, com tanto juiz, aceitando suborno. Isso é uma vergonha para o nosso país. É uma vergonha para o judiciário brasileiro. Chega dessas artimanhas. Chega desse empurra político. Chega de ficar prendendo os outros para encobrir falcatruas. Chega de mostrar, eu estou agindo bem, mas por lado, por baixo dos panos está fazendo alguma coisa. O que vocês querem? Querem abrir um novo poder nesse país? Querem o quê? Nós precisamos de justiça. E justiça já. E se você se calar, cidadão brasileiro, eles vão conseguir transformar esse país num governo fascista. Assim como havia na Itália,
na época de Mussolini, um governo que te oprime, que você não tem direito nenhum, só os ricos têm dinheiro, só a elite tem dinheiro. É isso que eles não gostam, é isso que eles não suportam, é por isso que apoiam essa reforma da Previdência, é por isso que estão aí, insistindo, 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 porque o Bolsonaro e os filhos dele representam essa classe da elite, que o tempo todo quer estar por cima, humilhando o pobre trabalhador. Está na hora de exigirmos que essa justiça seja justiça de verdade, não é? E não colocar, reservar lugares somente para os ricos. Porque infelizmente no nosso país é assim. Só chegam lá para fazer direito, promotores e advogados, os filhos dos promotores e advogados, os filhos dos desembargadores, os filhos de juízes. Por que será? Por que eles fecham tanto este cerco? Por que é tão caro? Por que é tão caro fazer o direito? Por que é tão difícil passar numa faculdade? Como é que o filho do pobre vai enfrentar? Não é tendo que trabalhar dia e noite, não tendo dinheiro para estudar, não tendo tempo para estudar, não tendo aquele incentivo para estudar. Meu querido, esse país espero que um dia saia desse marasmo, dessa subserviência, desse abaixar a cabeça o tempo todo. O pobre o tempo todo sendo humilhado pelo rico e ainda batendo palma pro rico, ainda falando que é o Deus da vida dele, é o pobre falando do pobre. E o rico cada vez mais rico e o pobre se lascando cada vez mais, porque só sabe falar do outro pobre, ao invés de olhar o que está acontecendo de verdade. Critica Brasil falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.